Uma vizinha jovem e bonita abriu uma loja no bairro. Isso não se pode tolerar. Vou me reunir com as outras vizinhas para obrigá-la a fechar, depois nossos maridos vão tentar flertar com ela. Sou casada com o Pablo há 10 anos e sempre deixei perfeitamente claro que casamento de verdade exige rédea curta e pulso firme. Nós construímos uma vida estável baseada na ordem que eu mesma estabeleci desde o primeiro dia em que dividimos o mesmo teto. Nunca aceitei essa modernidade frouxa de dar espaço excessivo para homem, porque a natureza masculina é naturalmente vulnerável a desvios se não houver um direcionamento constante. Durante uma década, mantive nossa casa em perfeita harmonia justamente porque nunca permiti que pequenas brechas se transformassem em crises. O Pablo sempre foi um homem caseiro, trabalhador e previsível, exatamente como um bom marido deve ser mantido para o bem do próprio lar. Para mim, cuidar de um relacionamento nunca foi uma questão de sorte, mas sim de vigilância diária e controle estratégico absoluto. Eu monitoro a quilometragem do carro do Pablo todas as noites logo depois que ele estaciona na vaga do prédio. Confiro o extrato detalhado do nosso cartão conjunto centavo por centavo, rastreando cada parada do trajeto dele entre o trabalho e a nossa rua. Tenho gravados na memória os horários exatos de saída da firma dele e calculo o tempo exato com base no trânsito do aplicativo para saber se houve qualquer desvio injustificado. Isso nunca foi paranoia ou loucura, como pessoas desleixadas gostam de dizer, mas sim a mais pura demonstração de zelo pelo patrimônio emocional que me pertence por direito. Nossa vizinhança sempre foi pacífica, tradicional e composta por casais maduros que respeitavam a rotina silenciosa daquele quarteirão residencial. As famílias aqui se conhecem há anos e ninguém nunca ousou quebrar a dinâmica discreta das nossas calçadas. O imóvel comercial de esquina, localizado bem em frente ao portão principal da nossa garagem, passou quase 3 anos completamente fechado e com placas desbotadas de aluga-se. Aquele vazio nos garantia uma calmaria impecável, sem circulação de estranhos ou movimentações suspeitas em frente às nossas janelas. Era o cenário perfeito para manter o Pablo focado unicamente na nossa rotina doméstica e nas responsabilidades do nosso casamento. Toda essa tranquilidade cuidadosamente construída começou a desmoronar quando uma mulher chamada Gabriela alugou aquele ponto comercial e iniciou uma reforma barulhenta. Em poucas semanas, ela transformou o antigo galpão empoeirado em uma cafeteria e empório gourmet repleto de luzes chamativas e mesas na calçada. A Gabriela é uma mulher jovem visivelmente vaidosa, dona de um corpo curvilíneo e de uma postura que me pareceu excessivamente ensaiada desde o primeiro minuto. Ela usa roupas justas sob o avental de linho e exibe um sorriso constante para qualquer pessoa que passe na calçada, o que para mim soa como pura provocação calculada para chamar atenção. Uma presença desse tipo em uma rua estritamente familiar é uma afronta direta à moral e à estabilidade de todas as esposas da região. Na semana da inauguração oficial da loja, eu estava estrategicamente posicionada atrás da cortina da minha sala observando o movimento da calçada. O Pablo estava voltando a pé da garagem depois de guardar o carro, no horário habitual em que sempre chega do escritório. Quando ele se aproximou da esquina, em vez de manter a cabeça baixa e atravessar direto para a nossa portaria, ele diminuiu o passo de forma descarada. Ele parou por quase 10 segundos inteiros para encarar a fachada decorada, observando as luzes e a movimentação no balcão envidraçado onde a Gabriela atendia aos primeiros clientes. Aquele olhar fixo, desnecessário e prolongado foi o suficiente para acender todos os meus alarmes de emergência imediatamente. Para uma mulher atenta como eu, 10 segundos de contemplação não são uma simples distração, mas sim o primeiro passo evidente para uma traição anunciada. Se uma comerciante com aquele perfil provocador se instala exatamente na porta da nossa casa, é apenas uma questão de dias até que os maridos comecem a inventar desculpas esfarrapadas para tomar café na calçada. Homem não resiste à proximidade da tentação quando ela é servida com sorrisos fáceis e embalagens bonitas na esquina de casa. O Pablo não precisava olhar para aquela loja, não precisava reparar nos detalhes da vitrine e muito menos registrar a presença daquela mulher no itinerário dele. Permitir que aquele estabelecimento continue operando ali seria o mesmo que assinar uma autorização prévia para o desmoronamento do meu casamento de 10 anos. A raiva me subiu à cabeça enquanto eu via o Pablo finalmente entrar pelo portão do prédio fingindo que nada havia acontecido. Ele subiu pelo elevador, me deu um beijo comum no rosto e agiu com a maior naturalidade do mundo, sem desconfiar que eu havia cronometrado cada segundo daquela pausa na rua. Eu não fiz um escândalo naquele instante porque sabia que precisava ser fria e agir de maneira muito mais ampla e preventiva.
O problema não era apenas o Pablo, o problema era a armadilha descarada montada pela Gabriela bem debaixo do nosso nariz. Se eu ficasse calada esperando o pior acontecer, eu seria a única culpada por negligenciar a defesa do meu próprio território conjugal. Naquela mesma tarde decidi que a melhor defesa seria um ataque comunitário preventivo e organizado antes que o estrago se tornasse irreversível. Atravessei o corredor e fui direto bater na porta da Marta, minha vizinha do prédio ao lado, que também é casada há anos e tem uma postura firme no condomínio. Pedi para entrar, sentei na sala dela com um semblante de extrema seriedade e expus a situação com a gravidade que o caso exigia. Falei abertamente sobre o risco iminente que aquela cafeteria representava para a moral do bairro e para a fidelidade dos nossos maridos. A Marta me ouviu com atenção enquanto eu descrevia o perigo da presença da Gabriela naquele ponto tão visível da nossa rotina. Expliquei para Marta que mulheres como a Gabriela não abrem negócios desse tipo em bairros residenciais por mera casualidade comercial. Argumentei que aquele empório gourmet nada mais era do que uma vitrine pessoal para atrair a atenção dos homens casados e financeiramente estabelecidos da nossa rua. Mostrei que a postura sorridente e as roupas da lojista eram ferramentas deliberadas de sedução disfarçadas de atendimento simpático ao cliente. Disse que se nós cruzássemos os braços, em poucas semanas veríamos nossos próprios maridos gastando dinheiro do orçamento familiar naquele balcão só para trocar amenidades com a dona da loja. A Marta começou a demonstrar concordância, balançando a cabeça diante dos fatos incontestáveis que eu estava apresentando. Deixei claro que precisávamos nos unir imediatamente com as outras moradoras para montar uma frente ampla de resistência contra aquele comércio invasor. A proposta que coloquei na mesa foi muito simples: criar um boicote total, rigoroso e intransigente para sufocar o faturamento da Gabriela logo nos primeiros meses de funcionamento. Se nenhuma família decente da rua comprasse um único grão de café ali, ela não conseguiria arcar com o aluguel caro do ponto comercial e seria forçada a fechar as portas. Expulsar aquela mulher da nossa esquina era uma medida de saneamento moral e de proteção direta à estabilidade dos nossos lares. Não havia espaço para piedade quando o que estava em jogo era a segurança e a honra das nossas famílias. A Marta concordou em me ajudar a mapear as outras esposas do quarteirão para organizarmos uma ação conjunta de boicote nos próximos dias. Saí do apartamento dela com a certeza absoluta de que estava cumprindo o meu dever sagrado de esposa dedicada e guardiã do meu lar. Voltei para casa, olhei novamente pela janela e vi a luz acesa do empório da Gabriela refletindo no asfalto molhado do início da noite. Senti um desprezo profundo por aquela mulher que achava que poderia simplesmente chegar ao nosso bairro e perturbar a ordem estabelecida. Eu vou mover céu e terra, mas aquela loja não vai prosperar enquanto eu tiver forças para defender o que é meu. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a mulher monitora o odômetro do carro do marido. Cronometra a respiração do coitado e agora quer fechar um comércio legítimo porque o cara olhou 10 segundos para uma vitrine iluminada. Você não precisa de um boicote no bairro, você precisa de um psiquiatra urgente antes que o Pablo fuja correndo dessa prisão domiciliar que você chama de casamento. Resposta da OP: mulher prevenida cuida do seu território e não deixa brecha para a destruidora de lar agir debaixo do próprio teto. Vocês da internet são extremamente ingênuas e acham lindo deixar marido solto olhando para mulher vulgar na calçada. Eu tenho 10 anos de casamento muito bem guardados exatamente porque não durmo no ponto. E se você aceita que o seu fique babando em vitrine alheia, o problema é seu. Usuário anônimo 2 diz: me explica uma coisa. Qual é a lógica de achar que um homem vai jogar 10 anos de relacionamento no lixo só porque uma mulher bonita abriu uma cafeteria na esquina? Se a sua confiança no seu marido é tão frágil que um pacote de café gourmet ameaça o casamento, o problema nunca foi a vizinha nova, é a sua insegurança doentia. Resposta da OP: homem é homem em qualquer lugar do mundo e não resiste à facilidade quando a tentação se instala na porta de casa com um sorriso falso. Eu conheço a natureza masculina muito melhor do que vocês que vivem nesse conto de fadas moderno e hipócrita. Não é insegurança nenhuma, é realismo prático de quem está salvando a própria família antes que o estrago aconteça. E eu não vou esperar o desastre acontecer para tomar uma atitude. Atualização 1. Já se passaram uma semana desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo ainda mais crítico na nossa rua. Convoquei uma reunião de emergência na sala do meu apartamento, reunindo a Marta e mais 3 vizinhas de prédios vizinhos para traçar um plano de contenção infalível. Coloquei café na mesa, fechei as cortinas e deixei bem claras as diretrizes de proteção que deveriam ser adotadas a partir daquele instante.
Nenhum homem casado da nossa rua teria permissão para pisar na calçada daquele empório, nem mesmo para comprar um simples pão de queijo. Nós éramos as guardiãs da moral daquela vizinhança e qualquer concessão financeira a Gabriela seria considerada uma traição aberta à nossa causa. Para garantir que a ordem fosse rigorosamente cumprida, montei uma escala de vigilância entre as janelas dos nossos apartamentos para monitorar o fluxo de clientes da loja durante todo o horário comercial. Eu assumi os turnos da manhã e do final da tarde, que são os momentos mais perigosos, quando os maridos saem para trabalhar ou retornam da firma. Instruí as outras a anotarem qualquer movimentação suspeita e a me avisarem imediatamente pelo telefone se vissem algum conhecido se aproximando daquele balcão. Na minha cabeça, a estratégia era perfeita: sufocar o comércio pelo isolamento social e cortar a clientela masculina pela raiz. Tudo estava sob controle até que a imprudência do Pablo colocou todo o meu esforço em risco dentro da minha própria casa. Na quinta-feira de manhã, acordei cedo e percebi que o pó de café havia acabado porque o Pablo tinha esquecido de comprar o pacote extra no supermercado no dia anterior. Eu estava na cozinha preparando a mesa quando ele desceu as escadas do prédio dizendo que iria resolver isso rapidamente antes de tomar banho para o trabalho. Achei que ele fosse caminhar 2 quadras até a padaria tradicional onde sempre compramos mantimentos há anos. No entanto, por puro instinto de vigilância, fui até a sacada e olhei discretamente para a rua através da folhagem da minha jardineira. Para meu absoluto choque e revolta, vi o Pablo atravessando a rua diretamente em direção à fachada do Empório Gourmet da Gabriela. Ele entrou naquele estabelecimento com a maior naturalidade do mundo, como se não soubesse perfeitamente o terreno proibido onde estava pisando. Pude ver claramente pela vidraça quando a Gabriela o atendeu com aquele sorrisinho debochado, entregando um pacote refinado de café gourmet diretamente nas mãos dele. A sensação que tive foi de uma facada nas costas, uma quebra inaceitável da autoridade que sempre exerci com tanta dedicação naquele casamento. O sangue ferveu nas minhas veias de uma forma que não consegui pensar em mais nada além de restaurar a ordem imediatamente. Não hesitei um segundo sequer. Calcei os chinelos, desci os lances de escada correndo e saí pela portaria feito um vendaval. Alcancei o Pablo bem no meio da calçada, no exato momento em que ele colocava a carteira no bolso e se preparava para atravessar de volta. Eu não disse uma única palavra de advertência antes de avançar. Simplesmente estendi os braços com toda a minha força e arranquei o pacote de café das mãos dele com um puxão violento. O pacote se rasgou na quina, mas eu não me importei nem um pouco com o produto ou com o valor gasto. Caminhei 2 passos firmes até a sarjeta, mirei a grade de ferro do bueiro da esquina e atirei o pacote inteiro direto para o fundo do esgoto. O pó escuro se espalhou pela sujeira da água parada diante de todos que passavam pela rua naquele momento. O Pablo ficou completamente paralisado no lugar, com os olhos arregalados e o rosto queimando em um tom vermelho de pura vergonha. A calçada inteira parou para assistir à cena, incluindo 2 porteiros de edifícios vizinhos que olhavam boquiabertos para a nossa discussão. Eu não me contive e virei o corpo em direção à porta aberta da loja, onde a Gabriela assistia a tudo encostada no batente com uma expressão de espanto. Apontei o dedo em rixe na direção dela e gritei com a voz mais firme que pude reunir, para que todos os transeuntes ouvissem com clareza. Disse que mulher vulgar que usa fachada comercial para seduzir homem casado não vai criar raiz nem fazer clientela na nossa vizinhança. A Gabriela tentou balbuciar alguma justificativa cínica sobre ser apenas um comércio prestando atendimento comum, mas eu a interrompi aos berros dizendo que nós conhecemos perfeitamente a laia de gente como ela. O Pablo continuava estático, parecendo uma estátua de gelo no meio da calçada, sem coragem de me encarar ou de defender a lojista. Ele apenas recolheu as chaves do carro que haviam caído no chão, deu meia volta sem pronunciar uma única sílaba e subiu as escadas do prédio em passos rápidos, sem olhar para trás. Eu permaneci na calçada por mais alguns segundos encarando a vitrine da Gabriela, deixando claro que aquele era apenas o primeiro aviso do que estava por vir se ela insistisse em desafiar as famílias do bairro. Quando subi para o nosso apartamento, encontrei o Pablo trancado no quarto de hóspedes, recusando-se a abrir a porta para conversar comigo. Ele saiu para o escritório sem tomar café, sem se despedir e sem olhar nos meus olhos, adotando aquele silêncio infantil típico de homem que foi pego em flagrante desobediência. Ele achou que o silêncio dele me intimidaria, mas na verdade só me deu mais certeza de que eu estava absolutamente certa em agir com rigor. Se ele foi capaz de descer até aquela loja por causa de um simples pacote de pó de café, imagina o que faria se eu não estivesse vigiando cada passo dele pela janela.
A minha intervenção foi enérgica, necessária e salvou a integridade da nossa casa naquele dia. Como eu sei muito bem que comerciantes audaciosos como a Gabriela não se intimidam apenas com confrontos de rua, decidi partir para o campo burocrático e oficial. Passei o restante da tarde sentada diante do computador redigindo um abaixo-assinado formal destinado à Associação de Moradores e à Administração Regional. Reuni relatos manipulados, aumentei as queixas sobre barulho excessivo de clientes na calçada. Mencionei perturbação da ordem pública e insinuei que o local gerava aglomerações impróprias para uma rua estritamente familiar. Utilizei uma linguagem jurídica pomposa para dar um tom de urgência e gravidade a cada linha daquele documento. O meu objetivo com essa petição é exigir formalmente a cassação do alvará de funcionamento da loja da Gabriela antes que ela tenha tempo de se consolidar. Já imprimi dezenas de cópias do documento e vou passar de porta em porta nos condomínios vizinhos para recolher as assinaturas de todas as donas de casa conscientes. A Marta já garantiu que vai assinar e vai me ajudar a pressionar o síndico a levar a pauta para a próxima Assembleia Geral do bairro. Essa mulher comprou uma briga com a pessoa errada se achava que eu entregaria a paz do meu casamento sem lutar com todas as armas disponíveis. Nós vamos sufocar esse negócio em todas as esferas possíveis até que ela não tenha outra escolha a não ser fazer as malas e sumir da nossa rua. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: Meu Deus do céu, você realmente desceu no meio da rua, fez um show patético. Arrancou o café da mão do seu marido e jogou no bueiro na frente de todo mundo? O pobre coitado do Pablo deve estar querendo cavar um buraco no chão de tanta vergonha alheia. Você não defendeu honra nenhuma, só provou para o bairro inteiro que é completamente descontrolada. Resposta da OP. Descontrolada é a mulher que aceita que o marido vá sustentar comércio de periguete na esquina de casa com o dinheiro do casal. Humilhação de verdade seria eu ficar calada na cozinha enquanto ele descia para flertar no balcão daquela assanhada. Eu fiz exatamente o que uma mulher de fibra precisa fazer. Mostrei quem manda no meu casamento e joguei o café no lixo porque não aceito sujeira dentro da minha casa. Usuário Anônimo 2 diz: criar um abaixo-assinado com informações falsas e calúnias para tentar fechar o negócio de alguém só por causa do seu ciúme doentio é crime. Você está cruzando uma linha muito perigosa usando a associação de moradores para perseguir uma mulher trabalhadora. E isso ainda vai voltar contra você de um jeito que você nem imagina. Resposta da OP. Em uma guerra para proteger a estabilidade da minha família, qualquer artifício burocrático é perfeitamente legítimo e necessário. Não tem calúnia nenhuma, estou apenas organizando as vizinhas de bem para remover um elemento perturbador que veio bagunçar a ordem da nossa rua. A associação de moradores existe para zelar pelas famílias decentes, e a Gabriela que aprenda a respeitar os limites se não quiser ser expulsa daqui pela lei. Atualização 2. Já se passaram um mês desde a última atualização e a minha revolta só aumentou diante do desrespeito generalizado que tomou conta desta rua. Para minha completa indignação, o abaixo-assinado que elaborei com tanto esforço foi sumariamente engavetado e ignorado pela diretoria da Associação de Moradores. O presidente da associação teve a audácia de me dizer que a loja possuía toda a documentação regularizada e que não havia qualquer base legal para solicitar a cassação do alvará comercial. A Gabriela não apenas continuou abrindo as portas pontualmente todos os dias, como o movimento daquele empório maldito parecia crescer a cada semana, atraindo clientes de outros quarteirões e enchendo a nossa calçada de carros estacionados. Ver aquela mulher trabalhando tranquilamente, faturando alto e exibindo aquele sorriso cínico na frente do meu prédio estava destruindo a minha paz de espírito. Para piorar a situação dentro de casa, o Pablo passou a me tratar com uma frieza insuportável, mal dirigindo a palavra a mim durante as refeições e evitando ficar no mesmo cômodo. Ele achava que a postura distante dele me faria recuar, mas a verdade é que isso só alimentou a minha certeza de que a presença da Gabriela estava envenenando a nossa convivência. Como as vias formais e burocráticas se mostraram inúteis e covardes, decidi que era a hora de agir diretamente nas sombras para inviabilizar a permanência daquela intrusa. Chamei a Marta para uma conversa discreta e nós combinamos uma série de ações noturnas para desestabilizar o comércio da Gabriela pela raiz. Esperamos dar 2 horas da manhã em uma terça-feira sem lua. Vestimos casacos escuros com capuz e descemos sorrateiramente pelas escadas de emergência para não alertar o porteiro. Atravessamos a rua deserta e usamos chaves grossas de fenda para riscar profundamente a vitrine principal da loja, deixando marcas feias e opacas no vidro recém-instalado. Queríamos que a fachada parecesse degradada e perigosa para espantar os clientes refinados que ela tanto prezava receber.
Na noite seguinte, repetimos a operação tática de forma ainda mais contundente antes do amanhecer. Coletamos sacos de lixo orgânico extremamente fedorentos nas lixeiras dos fundos do condomínio e despejamos restos de comida estragada e cascas podres bem na soleira da porta de entrada da loja. O objetivo era fazer com que ela perdesse horas limpando a imundície logo pela manhã, além de afastar qualquer cliente com o odor insuportável na calçada. Para complementar o cerco psicológico, colei cartazes anônimos em todos os postes de iluminação daquela esquina com frases bem diretas, sugerindo que aquele café era apenas uma fachada de luxo para encontros ilícitos e condutas imorais. Eu sentia uma satisfação profunda ao ver o desconforto que estávamos gerando, convicta de que qualquer sacrifício era válido para limpar a imagem do nosso bairro. No entanto, a Gabriela insistia em resistir com uma petulância inacreditável, limpava a calçada logo cedo, mandava polir o vidro e continuava atendendo a todos com a cabeça erguida. Diante dessa teimosia ultrajante, decidi desferir aquele que deveria ser o golpe fatal e definitivo na reputação do negócio dela. Acessei os canais oficiais da prefeitura e protocolei uma sucessão de denúncias anônimas gravíssimas na vigilância sanitária, acusando o empório de armazenar laticínios vencidos, vender produtos sem rotulagem adequada e manter pragas na cozinha. A denúncia surtiu efeito rápido e na tarde de sexta-feira, vi uma viatura oficial estacionar em frente à loja trazendo o fiscal Bruno para uma inspeção surpresa rigorosa. Fiquei grudada na janela da sala com um binóculo, comemorando antecipadamente o que eu tinha certeza de que seria a interdição imediata do estabelecimento. O fiscal Bruno passou mais de 2 horas lá dentro revirando estoques, conferindo notas fiscais, inspecionando freezers e analisando cada centímetro da cozinha da Gabriela. A minha expectativa era ver os lacres de interdição sendo colados na porta da frente diante de todos os vizinhos que passavam pela calçada naquele horário movimentado. Para minha absoluta frustração e ódio desmedido, o fiscal Bruno saiu da loja sem aplicar nenhuma penalidade visível, conversando cordialmente com a Gabriela e anotando dados em sua prancheta. Pelo que pude observar dos gestos dele, nada de irregular havia sido encontrado que justificasse o fechamento das portas, o que foi um balde de água fria nos meus planos imediatos. A Gabriela parecia ter um pacto com a sorte, conseguindo contornar todas as armadilhas legítimas que nós estávamos colocando em seu caminho para defender a nossa rua. Mas a gota d'água aconteceu logo no início da semana seguinte, quando vi uma equipe de técnicos subirem escadas na fachada do empório. A Gabriela não se intimidou com a fiscalização sanitária nem com a sujeira na porta. Em vez disso, ela investiu pesado na segurança externa do imóvel. Ela contratou um serviço profissional especializado e mandou instalar um circuito fechado com 4 câmeras de alta resolução, cobrindo todos os ângulos da fachada, a entrada principal e toda a extensão da calçada. As lentes são daquelas modernas com visão noturna infravermelha e sensores de movimento que gravam qualquer aproximação a metros de distância. Ela fez questão de colocar uma placa bem visível alertando sobre o monitoramento 24 horas conectado diretamente a uma central privada de segurança. A presença daquelas câmeras apontadas diretamente para nossa rua foi uma provocação direta contra a minha autoridade e a vigilância das moradoras de bem. A Marta já começou a demonstrar medo, dizendo que deveríamos parar por aqui antes que a situação saísse do controle, mas eu me recusei terminantemente a demonstrar fraqueza. A covardia das pessoas é o que permite que mulheres audaciosas como a Gabriela vençam e dominem territórios que não lhes pertencem. Não importa se ela colocou câmeras modernas ou se a vigilância sanitária falhou na primeira tentativa. Eu não vou recuar um único milímetro até expulsar essa mulher da minha calçada e restaurar a paz definitiva do meu lar. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: deixa eu ver se entendi o seu brilhante plano de mestre. Você foi de madrugada com capuz riscar a loja, jogou lixo na porta, colou cartazes caluniosos, e a resposta da dona foi instalar câmeras de altíssima definição bem na cara de onde você cometeu os atos de vandalismo? Parabéns, você acabou de produzir as provas da sua própria prisão em resolução 4K. Resposta da OP. Você fala bobagem sem saber de nada como qualquer desocupado da internet que opina sobre a vida alheia. Nós agimos no escuro total, estávamos muito bem agasalhadas com capuz fechado e ninguém neste mundo pode provar absolutamente nada contra mim ou contra a Marta. Aquelas câmeras são puramente para intimidar quem não tem coragem, mas eu sei muito bem como me movimentar sem deixar rastros enquanto defendo a minha honra. Usuário anônimo 2 diz:
Eu estou torcendo desesperadamente para que a dona da cafeteria descubra quem fez isso e processe você até você perder o apartamento. Você riscou a propriedade privada de uma trabalhadora. Jogou lixo e acionou a vigilância sanitária com mentiras só porque não suporta ver uma mulher jovem e bonita prosperando na sua esquina. Você é o Team Gabriela mais do que ninguém, porque só faz o público simpatizar com ela. Resposta da OP. É impressionante como a internet sempre toma as dores de mulher bonita e ignora completamente o sofrimento de uma esposa de verdade. Vocês acham lindo uma intrusa vir desestabilizar um casamento de 10 anos com provocações disfarçadas de comércio chique. Ninguém olha para a dor de quem construiu uma família com sacrifício e precisa ver uma oferecida desfilando na porta de casa todos os dias, mas a justiça divina não dorme. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e o castelo de cartas desabou sobre a minha cabeça da maneira mais brutal e inesperada possível. As consequências daquelas ações começaram a cobrar o seu preço logo nos primeiros dias após a instalação das câmeras. O fiscal Bruno concluiu o relatório técnico oficial da Vigilância Sanitária declarando que o empório da Gabriela cumpria os mais rigorosos padrões de higiene e qualidade alimentar. Mais do que isso, ele anexou ao processo administrativo uma advertência formal sobre o crime de comunicação de falsa infração à administração pública, abrindo um procedimento para identificar a origem das ligações e denúncias fraudulentas que eu havia protocolado. A ilusão de que eu estava imune e protegida pelo anonimato evaporou em uma quinta-feira à tarde que jamais vou esquecer. Eu estava na sala passando roupa quando a campainha tocou com insistência e ao abrir a porta, dei de cara com 2 policiais civis uniformizados segurando uma intimação judicial. Eles foram extremamente secos e diretos, exigindo minha identificação e me entregando uma notificação formal de abertura de inquérito criminal. A Gabriela havia contratado um advogado criminalista renomado e entregou à delegacia todas as gravações das câmeras de alta resolução, onde a minha imagem aparecia com clareza cristalina e sem margem para qualquer dúvida. O capuz que usei nas madrugadas não serviu de absolutamente nada diante da tecnologia das lentes de visão noturna que a Gabriela havia instalado. Os vídeos mostravam perfeitamente o meu rosto, as minhas roupas, a minha silhueta e o momento exato em que eu distribuía os panfletos difamatórios sob as portas das casas vizinhas. Além disso, as filmagens registraram conversas minhas na calçada abordando clientes idosos e coagindo pessoas a não entrarem na loja sob ameaças veladas. Fui formalmente indiciada pelos crimes de dano material contínuo, difamação agravada e perseguição, recebendo no mesmo ato uma ordem judicial de restrição que me proíbe terminantemente de pisar na calçada do empório ou de me aproximar a menos de 200 metros da Gabriela. A humilhação de receber policiais na porta do meu próprio apartamento diante dos olhares curiosos dos vizinhos do corredor quase me fez perder os sentidos. No entanto, o verdadeiro golpe fatal que destruiu a minha vida não veio da justiça ou da polícia, mas sim de dentro da minha própria casa. O Pablo chegou do trabalho no exato momento em que os policiais estavam finalizando a entrega da intimação na sala e assistiu a toda aquela cena em silêncio absoluto. Ele pegou os papéis das mãos do oficial, leu linha por linha com as mãos trêmulas e começou a folhear os relatórios que acompanhavam a notificação judicial. A leitura daquele processo revelou uma verdade financeira que eu vinha escondendo desesperadamente dele ao longo dos últimos meses. Para custear a impressão de centenas de panfletos caluniosos, comprar materiais e tentar contratar serviços de terceiros para sabotar a fachada da loja, eu havia realizado sucessivos saques da nossa conta poupança conjunta. Eu havia drenado quase todas as reservas financeiras que acumulamos durante 10 anos de casamento para pagar os honorários antecipados de firmas de advogado, inescrupulosos e custear dezenas de denúncias falsas contra a Gabriela. O saldo da conta estava reduzido a quase nada, e o extrato bancário anexado pelos advogados na denúncia não deixava qualquer espaço para desculpas ou negações. Quando os policiais finalmente foram embora, o silêncio que se instalou na nossa sala foi mais ensurdecedor do que qualquer grito que eu já tenha ouvido na vida. O Pablo olhou para mim com uma expressão de repulsa, choque e nojo tão profundos que parecia estar encarando uma criatura completamente estranha e perigosa. Ele não gritou, não quebrou nada e não fez escândalo algum. Apenas balançou a cabeça devagar, como quem assiste ao enterro de algo que já estava morto há muito tempo. Ele caminhou até o quarto do casal em passos lentos, puxou 3 malas grandes de cima do armário e começou a jogar todas as roupas dele para dentro sem dobrar. Eu me desesperei.
Caí de joelhos no chão do quarto, segurei nas pernas dele e tentei justificar todas as minhas atitudes dizendo que fiz tudo por nós dois, pelo nosso casamento e para afastar aquela mulher perigosa. O Pablo simplesmente se desvencilhou dos meus braços com uma frieza assustadora, recusando-se até mesmo a permitir que eu o tocasse. Ele olhou nos meus olhos e disse com uma voz cortante que não me reconhecia mais, que o monstro controlador em que eu havia me transformado dava medo e que ele tinha vergonha de ter passado 10 anos ao lado de uma pessoa tão mesquinha. Ele fechou os zíperes das malas, pegou os documentos dele na gaveta e saiu batendo a porta principal do apartamento. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem do advogado do Pablo informando que ele havia dado entrada imediatamente em um processo de divórcio litigioso com pedido de separação de corpos. Ele bloqueou o meu número de telefone, as minhas redes sociais e proibiu expressamente a portaria do prédio de permitir qualquer recado ou tentativa de contato da minha parte. Fiquei completamente sozinha naquela casa vazia, cercada pelas intimações judiciais, com as contas bancárias raspadas e com a minha dignidade destruída diante de toda a vizinhança. O que eu acreditava ser uma cruzada nobre para proteger o meu lar acabou se tornando a ruína completa de tudo que eu passei a vida tentando controlar. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você conseguiu a proeza inacreditável de torrar as economias de 10 anos de casamento com panfletos e sabotagem infantil para tentar derrubar uma vizinha. E o resultado foi perder o marido, ganhar um processo criminal e ficar falida. Você deu um tiro de canhão no próprio pé e entregou a liberdade do Pablo de bandeja em uma bandeja de prata com café gourmet. Resposta da OP. O Pablo se mostrou um tremendo de um covarde que preferiu jogar 10 anos de história no lixo por causa de um momento de desespero meu em defesa da nossa casa. Homem nenhum sabe reconhecer o sacrifício de uma esposa que lutou para afastar o perigo da nossa porta. Eu errei nas finanças por puro impulso de proteção, mas ele usar isso como desculpa para abandonar o casamento só prova que ele nunca teve o compromisso que eu sempre tive por nós. Usuário anônimo 2 diz: isso só pode ser uma piada de muito mau gosto, não é possível que alguém seja tão cega. Você tem uma ordem judicial de restrição que proíbe você de passar na calçada em frente ao seu próprio prédio porque foi filmada pichando e jogando lixo na rua feito uma criminosa. Como é a sensação de ser o paraoficial do seu próprio bairro? Resposta da OP. Essa ordem de restrição é um absurdo montado por advogados caros que manipulam a justiça para favorecer comerciantes em detrimento de famílias tradicionais. A Gabriela cortou e editou os vídeos para me pintar como uma vilã descontrolada, e a polícia simplesmente comprou a versão da mulher bonita. A lei neste país só serve para proteger quem tem dinheiro para fazer show, enquanto a esposa traída pela situação é tratada como criminosa na própria rua onde mora. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a poeira finalmente assentou, revelando a extensão irreparável dos escombros em que a minha vida se transformou. A sentença da ação civil movida pela Gabriela foi proferida pelo juiz da comarca e o resultado foi um massacre financeiro absoluto para o meu lado. Fui condenada a pagar uma indenização pesadíssima por danos morais, acrescida de todos os custos de reparação da vitrine, lucros cessantes pelo período de difamação e os honorários advocatícios da defesa dela. Para evitar a penhora imediata das contas e o bloqueio judicial dos meus bens, não tive outra alternativa a não ser refinanciar o meu apartamento com o banco, assumindo uma dívida que vai me sufocar pelos próximos 20 anos. A condenação jurídica foi devastadora, mas o isolamento social que se instalou ao meu redor doeu de uma forma ainda mais profunda e humilhante. A Marta e as outras vizinhas que participaram das reuniões na minha sala simplesmente apagaram a minha existência da memória comunitária. Quando a polícia interveio, elas correram para prestar depoimentos alegando que nunca souberam dos meus atos e que foram manipuladas pela minha postura impositiva. Todas elas me bloquearam nos aplicativos de mensagens. Evitam pegar o mesmo elevador que eu e agora atravessam a rua com naturalidade para fazer compras diárias na cafeteria da Gabriela, rindo no balcão como se fossem clientes apaixonadas e amigas íntimas de longa data. O processo de divórcio com o Pablo foi concluído sem qualquer margem para reconciliação ou diálogo amigável. Ele dividiu os poucos bens que restavam através dos advogados, alugou um apartamento funcional em um bairro distante e mudou até mesmo a rotina de trabalho para nunca mais correr o risco de cruzar comigo na rua. Ele não atendeu a nenhuma das minhas tentativas desesperadas de contato por e-mail ou por terceiros, cortando definitivamente qualquer laço com o passado que construímos juntos.
O homem a quem dediquei 10 anos da minha vida, controlando cada quilômetro e cada minuto para garantir que permanecesse ao meu lado, simplesmente desapareceu da minha realidade como se nunca tivesse existido. Hoje em dia, a minha rotina se resume a um confinamento voluntário dentro das paredes frias e silenciosas deste apartamento vazio. Eu praticamente não saio mais de casa durante o dia para não violar a distância mínima exigida pela ordem restritiva e para não ter que encarar os olhares de desprezo e deboche dos porteiros e vizinhos. Passo a maior parte das minhas tardes sentada no chão da sala, com as luzes apagadas, olhando pela fresta milimétrica da cortina o movimento incessante e alegre do empório da Gabriela logo em frente. A cafeteria se tornou o ponto de encontro mais badalado e elogiado de toda a região, sempre repleta de famílias, casais apaixonados e profissionais que tomam café ao ar livre sob as árvores da calçada. Olhar para aquela fachada próspera, iluminada e cheia de vida enquanto sinto o peso da minha sala deserta me trouxe um choque amargo, cru e inescapável de realidade. A Gabriela nunca fez absolutamente nada contra mim, contra a minha família ou contra o meu casamento. Ela era apenas uma mulher jovem, trabalhadora e dedicada que abriu um negócio digno na esquina para ganhar a própria vida de forma honesta. O Pablo nunca flertou com ela. Nunca teve segundas intenções e apenas olhou uma vitrine como qualquer pessoa comum faria ao passar por uma novidade na rua. Não foi a beleza da vizinha, não foi a presença da cafeteria e não foi a falta de sorte que destruíram o meu lar e me reduziram a uma mulher falida e solitária. Foi a minha própria obsessão doentia de posse. A minha necessidade patológica de controlar o ar que o meu marido respirava e o veneno que alimentei diariamente achando que posse era sinônimo de amor. Eu cavei a minha própria cova com as mãos cheias de ciúme. Alimentei uma paranoia que existia apenas dentro da minha cabeça e destruí com as minhas próprias escolhas tudo aquilo que eu mais jurava proteger. Agora tudo o que me resta é a escuridão desta sala, o peso esmagador das dívidas e a visão eterna do sucesso alheio através da fresta da minha janela.